Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de terça-feira, com o livro A História da Igreja, do irmão Andrew Miller, do século XIX. A partir desse tópico, os efeitos da riqueza no clero. Irmãos, fiquem à vontade para pedir para repetir a leitura, se não tiver entendido. Os irmãos que estão reunidos à mesa, pode ficar à vontade para interromper também, a hora que quiser, para trazer algum pensamento sobre o que estiver sendo lido. Vamos lá. Antes da reforma, de acordo com os relatos mais confiáveis, mais da metade da riqueza da Escócia pertencia ao clero, e a maior parte dela estava nas mãos de alguns indivíduos. O efeito de tal estado de coisas, como sempre foi em todas as épocas e países, foi a corrupção de toda a ordem do clero e de todo o sistema religioso. Avareza, ambição e amor, a pompa secular reinavam entre as ordens superiores. Bispos e abades rivalizavam com a primeira nobreza em magnificência e os precediam em honras. Eles eram conselheiros particulares e senhores de seção, bem como do parlamento, e a muito ocupavam os principais cargos do Estado. Um bispado ou abadado vago atraía competidores poderosos que disputavam por ele como por um principado ou pequeno reino. Benefícios inferiores eram postos à venda abertamente ou concedidos a locaios analfabetos e indignos da corte, a jogadores de dados, bardos, ambulantes e filhos naturais de bispos. Os bispos nunca, em nenhuma ocasião, condescendiam em pregar, desde o estabelecimento do episcopado escocês regular até a era da Reforma. A história menciona apenas um exemplo de bispo pregando, e esse foi Dunbar, a ser bispo de Glasgow, com o propósito de excluir o reformador George Wishart. A vida do clero, corrompida pela riqueza e pela ignorância, tornou-se um tal escândalo para a religião e um tal ultraje à decência, que não podemos transferir para nossas páginas a descrição do historiador mais meticuloso. Mas todos os historiadores concordam, tanto católicos quanto protestantes, que os mosteiros e todas as casas religiosas se tornaram berçários de superstição e ociosidade, e, em última análise, locais de lascívia e perversidade. Ainda assim, era considerado ímpio e sacrílego falar em reduzir seu número ou alienar seus fundos. O reino fervilhava de monges ignorantes,
ociosos e luxuriosos, que, como gafanhotos, devoravam os frutos da terra e enchiam o ar de infecções pestilentas. Confrades brancos, negros e cinzentos, cônegos, regulares, carmelitas, cartuchos, cordeliers, dominicanos, conventuais, franciscanos e observantes jacobinos. Premonstratenses, monges de Tirone e de Vallis Caulium, e hospitalários ou cavaleiros sagrados de São João de Jerusalém, freiras de São Austin, Santa Clara, Santa Escolástica e Santa Catarina de Siena, com canonisas de vários clãs. Sem o conhecimento adequado do estado da cristandade antes da reforma, seria impossível formar uma estimativa justa da necessidade e impotência dessa revolução misericordiosa. Com o tempo que se passou e com um estado de sociedade tão mudado diante de nós, é difícil acreditar que abusos tão enormes prevaleceram na Igreja. Das doutrinas do cristianismo, quase nada restou além do nome. Ao mesmo tempo, acreditamos firmemente que o Senhor tinha os que são seus ocultos, suas verdadeiras testemunhas, que choraram sobre os maus caminhos e a intolerância do alto e dominante partido. O próprio Senhor, em seu discurso a Tiatira, fala de uma remanescente então separado das corrupções de Jezabel, e que suas boas obras aumentaram à medida que a escuridão se adensou. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. A vida, fé e obras desse remanescente foram, sem dúvida, reguladas pela palavra de Deus. Mas esta mesma circunstância garantiu sua obscuridade e sua ausência das páginas da história. A linha prateada da graça soberana de Deus nunca poderia ser interrompida, e dezenas de milhares das eras mais tenebrosas refletirão a glória dessa graça para sempre. Em silêncio, eles cumpriram sua missão pacífica e pacificamente saíram de cena, mas não deixaram nenhum registro de seus trabalhos de amor nas páginas da história do historiador. Não é assim com o orgulhoso, o ambicioso, o fantástico, o hipócrita. Todos esses se destacam nas páginas da história eclesiástica. Mas há outro tribunal, além do julgamento histórico, pela posteridade, perante o qual ambos deverão comparecer e ser avaliados pelo próprio padrão de Deus. Mas voltemos ao nosso tema, o estado da religião na Escócia, antes da reforma. Dá um tempo aqui para ver se os irmãos têm algum pensamento.
O papado como um sistema. A palavra de Deus, que pode tornar os homens sábios para a salvação, foi tirada do povo. Nem mesmo os bispos se envergonhavam de confessar que nunca haviam lido nenhuma parte das Escrituras Sagradas, exceto as que encontravam. Em seus missais, que encontravam em seus missais. O serviço religioso era murmurado em uma língua morta, que muitos dos padres não entendiam, e alguns deles mal podiam ler. E o maior cuidado foi tomado para evitar que até mesmo catecismos compostos e aprovados pelo clero caíssem nas mãos dos leigos. O sacrifício da missa era representado como a obtenção do perdão dos pecados aos vivos e aos mortos. E as consciências dos homens foram privadas do precioso sacrifício, a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. E, em vez disso, foi colocada uma confiança ilusória nas absolvições sacerdotais, perdões papais e penitências voluntárias. Eles eram ensinados, disse o eminente historiador de John Knox, que se regularmente dissessem suas aves e credos, se confessassem a um sacerdote, pagassem. Deixa eu ler aqui de novo. Eles eram ensinados, disse o eminente historiador de John Knox, que se regularmente dissessem suas aves e credos, se confessassem a um sacerdote, pagassem pontualmente seus dízimos e ofertas à igreja, comprassem uma missa, fossem em peregrinação ao santuário de algum santo célebre, se abstivessem de carne às sextas-feiras, ou realizassem algum outro ato prescrito de mortificação corporal, a salvação deles estaria infalivelmente garantida em seu devido tempo. Enquanto aqueles que eram tão ricos e tão piedosos a ponto de construir uma capela ou um altar e doá-lo para o sustento de um sacerdote, para realizar missas, obituários e hinos fúnebres, proporcionava uma amenização das dores do purgatório para eles ou para seus parentes na proporção da extensão de sua generosidade. É difícil para nós conceber o quão vazios, ridículos e miseráveis eram os discursos que os monges faziam em seus sermões. Contos lendários sobre o fundador de alguma ordem religiosa, sua maravilhosa santidade, os milagres que ele realizou, seus combates com o diabo, suas penitências, jejuns, flagelações, as virtudes da água benta, crisma, sinal da cruz e exorcismo, os horrores do purgatório e os números daqueles libertados disso por meio da intercessão de algum santo poderoso. Isso tudo com gracejos baixos, discursos de vanglória e escândalos constituíam os tópicos favoritos dos pregadores e eram servidos ao povo no lugar das doutrinas puras, salutares e sublimes da Bíblia.
Os leitos dos moribundos eram sitiados e seus últimos momentos perturbados por padres avarentos que labutavam para extorquir heranças para si próprios ou para a igreja. Não satisfeitos com a cobrança do dízimo dos vivos, uma exigência foi feita aos mortos. Mal o pobre lavrador tivesse dado o último suspiro, o vigário voraz logo vinha e levava consigo seu corpo presente, isto é, um presente do cadáver para o vigário, o que ele fazia sempre que a morte visitava a família. As censuras eclesiásticas eram fulminadas contra aqueles relutantes em fazer esses pagamentos, ou que se mostrassem desobedientes ao clero. O serviço divino era negligenciado e, exceto em dias de festas, as igrejas em muitas partes do país não eram mais utilizadas para fins sagrados, mas serviam como santuários para malfeitores, locais de tráfico ou resorts para passatempos. A perseguição e a supressão do livre questionamento foram as únicas armas pelas quais seus partidários interessados foram capazes de defender esse sistema de corrupção e impostura. Todas as vias pelas quais a verdade pudesse entrar foram cuidadosamente guardadas. O aprendizado foi rotulado como um pai da heresia. Se qualquer pessoa que tivesse atingindo um certo grau de iluminação em meio à escuridão geral começasse a sugerir insatisfação com a conduta dos religiosos e a propor a correção dos abusos, era imediatamente estigmatizado como herege. E se não garantisse sua segurança por meio da fuga, era aprisionado em uma masmorra ou entregue às chamas. E quando finalmente, apesar de todas as suas precauções, a luz que brilhava ao redor irrompeu e se espalhou por toda a nação, o clero preparou-se para adotar as mais desesperadas medidas sangrentas para sua extinção. Alexandre, qualquer dificuldade você pode falar, viu? Tá ok. Será agora necessário rastrear a origem e o progresso do papado em outras terras. O esboço acima da condição das coisas na Escócia, no século VIII, do século VIII ao século IX, do século XIII ao século XVI, melhor dizendo, pode ser suficiente para ilustrar o estado de toda a Europa e para o propósito da história. Como sistema, é o mesmo em todas as eras e em todos os países. Seu grande dogma sempre foi a unidade da Igreja Católica Romana, seja nas vizinhanças imediatas de Roma ou nas regiões distantes
do norte. Seu espírito é o mesmo, e deve ser assim até que chegue ao seu fim, pelo julgamento direto do próprio Senhor do céu. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Apocalipse 18, capítulo 18, verso 7 e 8. Dá um tempo aqui. Continuando. A difusão do cristianismo. Desde a época de Inocêncio III, os escritores católicos romanos se gabam do zelo missionário das ordens mendicantes. Eles são considerados os mais assíduos em visitar prisões, hospitais e lugares de perigo iminente, em cuidar das necessidades espirituais dos pobres, e que também foram os servos mais ativos da Igreja na propagação do cristianismo entre nações remotas e selvagens. Até agora, parece ter sido esse o caso nos séculos XIII e XIV. Mas, como toda a história vai provar, que esses mendicantes foram os agentes mais zelosos da Santa Sé, em todos os seus ambiciosos esquemas e piores práticas em toda a cristandade. Torna-se, então, difícil dar-lhes crédito por esse suposto puro zelo cristão. Pelos métodos que buscavam e os resultados de suas missões, é mais do que óbvio que eles tinham em vista principalmente seu próprio avanço ou a extensão da soberania papal. Ainda assim, pode ter havido homens piedosos entre eles, que eram animados por motivos superiores e trabalhavam com devoção desinteressada. E como os vícios dos mendicantes em geral, são notórios, devemos ficar contentes de registrar todo o bem que pudermos. Desde o tempo das guerras religiosas de Carlos Magno até as guerras exterminadoras em Languedoc, os missionários romanos geralmente pregavam o evangelho da paz à frente de um exército liderado por bispos e abriam caminho para a sua recepção à espada. Mas,
no século XIII, bandos de missionários piedosos de dominicanos e franciscanos foram enviados pelos pontífices romanos aos chineses, aos tártaros e aos países adjacentes. Um grande número dessas nações professava a fé cristã. João de Monte Corvino, um franciscano, distinguiu-se pelo sucesso de seus trabalhos e, em 1307, Clemente V erigiu uma sé arquiepiscopal em Cambalu, isto é, Pequim, a atual capital da China. O mesmo pontífice enviou 7 outros bispos, também franciscanos, para essas regiões. E esse distante ramo da hierarquia foi cuidadosamente nutrido pelos pontífices seguintes. Enquanto durou o Império Tártaro na China, não apenas os latinos, como também os nestorianos, tiveram liberdade de professar sua religião livremente em todo o norte da Ásia e de propagá-la por toda a parte. Mas o mais poderoso imperador dos tártaros, Timur-Bek, tendo abraçado o islamismo, perseguiu com violência e com a espada todos os que aderiam à religião cristã. A nação dos tártaros, na qual muitos outrora professavam o cristianismo, se submeteram universalmente ao Alcorão. Assim, a religião cristã foi derrubada naquelas partes da Ásia habitada por chineses, tártaros, mongóis e outras nações, cuja história ainda é imperfeitamente conhecida. Pelo menos, nenhuma menção foi encontrada de qualquer cristão latino residente nesses países após o ano de 1370. Mas, dos nestorianos vivos na China, alguns vestígios podem ser encontrados, embora não muito claros, até o século XVI. Entre os príncipes europeus, Jagelo, duque da Lituânia, Polônia, foi praticamente o único que ainda aderiu à idolatria de seus ancestrais. E ele, no ano de 1386, abraçou os ritos cristãos, foi batizado e persuadiu seus súditos a fazerem o mesmo. O que restou das antigas religiões da Prússia e da Livônia foi extirpado pelos cavaleiros e cruzados teutônicos com guerras e massacres. Na Espanha, os sarracenos ainda detinham a soberania da Granada, Andaluzia e Múrcia, e contra eles os reis cristãos de Castela, Aragão e Navarra travavam uma guerra perpétua. E, embora com dificuldade,
triunfou e tornou-se o único senhor da Espanha no século XV, sob o reino de Fernando e Isabel. Reflexões sobre a história do papado. Traçamos, embora brevemente, a origem, o progresso e a altura mais elevada que alcançou o sistema papal. Isso foi alcançado pelas grandes habilidades de Inocêncio III, mas quão variada e repleta de contrariedades e contradições é essa história pitoresca e misteriosa. Façamos uma pausa por um momento para refletir sobre a hipocrisia e tiranias e presumida piedade e a crueldade daquela mulher Jezabel. Foi ela quem enviou os mais devotos de seus filhos nos primeiros tempos para habitar nas solitárias cavernas das montanhas ou no claustro secreto, sob o protesto de ali contemplarem pacificamente a glória de Deus e serem transformados à sua imagem. Mas novamente a ouvimos com voz alterada, reunindo as miríades de hostes da Europa para sair e resgatar a terra santa das garras infames dos filisteus incircuncisos e defender a bandeira da cruz no Santo Sepulcro. Ela se torna, então, insensível aos sentimentos comuns da natureza, insensível às misérias da humanidade e manchada com o sangue de milhões. Durante 200 anos, ela empregou todo o seu poder na promoção de destruição da vida humana pelas ruinosas expedições à Terra Santa. E como cada cruzada sucessiva se mostrava mais desesperadora e desastrosa do que a anterior, ela redobrava seus esforços para renovar e perpetuar aquelas cenas de insensatez, sofrimento e derramamento de sangue inigualáveis. Mas volte-se novamente e veja o duplo aspecto de seu caráter ao mesmo tempo. Quando os cruzados avistaram Jerusalém, eles desceram dos cavalos e descobriram os pés para que pudessem se aproximar das paredes sagradas como verdadeiros peregrinos. Gritos altos foram levantados: ó Jerusalém, Jerusalém, como se um temor sagrado movesse seus corações. Mas quando o governador se ofereceu para admiti-los como peregrinos pacíficos, eles recusaram. Não, eles estavam decididos a abrir o caminho com suas espadas e arrancar por meio de ardor militar a cidade sagrada das mãos dos incrédulos. Mal haviam escalado as paredes e se precipitaram para o massacre indiscriminado de muçulmanos e judeus, enchendo de sangue os lugares sagrados.
E então, por um breve momento, a obra de carnificina e pilhagem foi suspensa, para que os peregrinos devotos pudessem realizar suas devoções. Mas os lugares onde eles se ajoelhavam em adoração estavam cobertos de montes massacrados. Esta é uma verdadeira imagem do espírito e caráter de Jezabel, manifestado em todas as eras e países. Quando o próprio Domingos ficou com vergonha dos missionários ensanguentados de inocência em Languedoc, tendo visto milhares de camponeses pacíficos assassinados a sangue frio, ele se retirou para uma igreja e orou pelo sucesso da boa causa. E assim, as vitórias de Montfort e seus rufiões foram atribuídas às orações do espanhol, de mente santa. Esta foi uma cruzada não contra turcos e infiéis, mas contra os santos do Senhor, porque eles ousaram falar de certos abusos na Santa Mãe Igreja. E para castigar com mais eficácia seus filhos, ela inventou a Inquisição, esse aparato de perseguição doméstica, tortura e morte. E por mais estranho que possa parecer hoje em dia, e cruel além de qualquer comparação, a destruição em massa da vida e da propriedade humana era a própria energia vital do papado. Ela enriqueceu apropriando-se das contribuições levantadas para o propósito das cruzadas. E ela se fortaleceu enfraquecendo os monarcas da Europa, exaurindo seus tesouros e despovoando seus países. Assim foi o zelo papal inflamado a uma paixão ardente pelos cruzados, e assim passou de Urbano II e do Concílio de Clermont até seus sucessores. Cada pensamento da mente papal, cada sentimento do coração papal, cada mandato emitido do Vaticano tinha apenas um objetivo em vista: o enriquecimento e fortalecimento da serra humana. Não importa o quão subversiva de toda a paz, quão perniciosa para toda a sociedade, ela perseguia seus próprios interesses com uma obstinação inflexível e insensível. As excomunhões eram usadas para os mesmos fins de engrandecimento papal. O herege perdia não apenas todas as dignidades, direitos, privilégios, imunidades e até mesmo todas as propriedades, toda a proteção da lei. Ele deveria ser perseguido, roubado e condenado à morte, seja pelo curso normal da justiça, a autoridade secular era obrigada a executar, mesmo com sangue, a sentença do tribunal eclesiástico. Ou se ele se atrevesse a resistir por qualquer meio, por mais pacífico que fosse, era considerado um insurgente contra quem toda a cristandade poderia, ou melhor, estava obrigada à convocação do poder espiritual para declarar guerra.
suas propriedades e mesmo seus domínios, se um soberano, não eram meramente possíveis de confisco, mas a igreja assumia o poder de conceder a outro os bens e propriedades como lhe parecia melhor. O exército que deveria executar o mandato do Papa era o exército da igreja, e a bandeira desse exército era a cruz de Cristo. Então começaram as cruzadas, não nas fronteiras contestadas da cristandade, não em terras muçulmanas ou pagãs, na Palestina, nas margens do Nilo, entre as florestas de Livônia ou nas áreas do Báltico, mas no próprio seio da cristandade. Não entre os partidários implacáveis de um credo antagônico, mas no solo da França católica, entre aqueles que ainda chamavam a si mesmo pelo nome de cristãos. Esse era e é sempre e sempre será o espírito e o caráter da Igreja de Roma. Quão tenebrosa imagem! Quão triste é a reflexão de que aquela que se autodenomina a verdadeira Igreja de Deus, a Santa Mãe de seus filhos e a representante de Cristo na terra, tem sido transformada por instrumentos satânicos em um monstro das mais repugnantes hipocrisias e abomináveis idolatrias. Ela se tornou a mãe adotiva da mais aberta e ilimitada adoração de imagens, santos e relíquias e pinturas, e da teoria da transubstanciação e da prática do confessionário. Exteriormente, sua ambição inescrupulosa de glória secular, sua intolerância em perseguir até o extermínio todos os que se aventurassem a contestar sua autoridade, sua sede insaciável por sangue humano não tem paralelo nas eras mais bárbaras do paganismo. Vê se dá para ler essa estrofe aí, tá? Já são 9 horas, para a gente terminar em outro. Dá. E é esta a igreja. Você pode muito bem exclamar em suas reflexões: é esta a igreja a que tantos estão se ajuntando nos dias de hoje? Sim, infelizmente, e muitos das classes superiores e inteligentes. Certamente essas conversões só podem ser fruto do poder ofuscante de Satanás, o Deus deste mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Muitas jovens das melhores famílias da Inglaterra se submeteram em devoção cega a ser despojadas de sua cobertura natural e aprisionadas em um convento pelo resto da vida. E muitos da aristocracia, tanto leigos quanto clericais, aderiram à comunhão da Igreja Romana. Mas ela não mudou. A mudança é com aqueles cuja luz se tornou em trevas, de acordo com a palavra do profeta. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz,
ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Jeremias, capítulo 13, versos 16. Assim como ela era nos dias de Gregório VII, de Inocêncio III, do cardeal Pole e da Maria Sangrenta, Maria I da Inglaterra, assim é ela ainda hoje, quanto ao seu espírito, faltando-lhe apenas o poder. Mas qual será a culpa dos convertidos atuais? Tendo o Novo Testamento diante de si e vendo o contraste entre o bendito Senhor e seus apóstolos, e o Papa e seu clero, entre a graça e a misericórdia do Evangelho e a intolerância e crueldade do papado. Em vez disso, que meu leitor se lembre da exortação: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse, capítulo 18, verso 4, 23 e 24.